Hello, titia chegou, minha gente. E hoje eu vou fazer os comentários sobre o áudio do Vital do sábado, dia 17 de agosto de 2024, com o título Tudo é por você e para você. Né? Nesse áudio, quem não ouviu, fica aí sempre a sugestão de assistir no canal do Vital. Vocês têm o link aqui logo no início e também tem na descrição aqui do vídeo o mesmo link para poder assistir esse vídeo, né? E o Vital discorreu diante desse assunto, alguns pontos que eu quero ressaltar aqui, dentre eles essa questão de nós enquanto fractais de almas, né? Termos vindo experienciar em terceira dimensão a dualidade. E nesta experiência nós fomos absorvidos de tal forma pela Matrix que uma das artimanhas mais bem-sucedidas, eu vou colocar assim, dos seres da não-luz foi justamente nos fazer acreditar que nós dependemos de tudo que está fora. Né? Ele fala disso no começo, um pouquinho no início lá do áudio, quando ele fala do quanto a gente depende muitas vezes dos outros. É lógico, né? Ele deu alguns exemplos até a nível de profissão. Né? Nós não somos sabedores de tudo e, obviamente, nós vivemos numa comunidade onde a gente precisa dessa troca. Né? Inclusive no sentido de realizar trabalhos que nós não temos condições, existem pessoas qualificadas para isso. Mas o ponto principal é essa questão de tudo a gente depender de fora. Especialmente no aspecto espiritual, a trama foi muito bem engedrada, porque tudo depende de uma criatura espiritual elevada, de Deus, de qualquer outra, ou de alguma outra situação que não esteja dentro de nós. Veja. Muito tem se falado disso, o Vital é uma pessoa que tem falado muito, eu tenho falado muito e uma meia dúzia tem falado muito dessa questão da importância da gente se reconectar com o nosso eu superior, da gente se religar ao nosso Cristo pessoal. Não é uma tarefa tão simples quando você ainda carrega muitos dogmas, conceitos, paradigmas e crenças onde nós fomos tão adestrados, né, ao longo não só dessa vida, como de vidas passadas. Então nós carregamos uma programação que foi muito bem estruturada, não dá para negar isso. Só que é o que eu falo, nós já sabemos disso. Sabendo disso, nós temos uma informação aí importantíssima justamente para fazer o trabalho de desprogramação dessas crenças. E um ponto importante é entender isso, né? Quando a gente depende muito dessa coisa externa, vamos falar no aspecto espiritual, principalmente de Deus, a gente vê muita gente que começa a barganhar com Deus, né? Ah, então se eu conseguir aquele emprego, eu vou subir a escadaria não sei da onde de joelhos. Gente, vamos parar para raciocinar. Simples. Aí eu não vou entrar em mérito de discussão de religião, porque cada um tem a sua ou não tem. Mas vocês acham mesmo que Deus vai se preocupar com quem está se arrastando de joelho para subir uma escadaria, para pagar uma promessa ou uma barganha? Não faz sentido. Aquele povo que fica se flagelando em Sexta-feira da Paixão, se destruindo, você acha mesmo que Deus está nesse tipo de situação, de sofrimento? Como essa coisa do sofrimento foi bem programada na mente humana, como se sofrer fosse a causa da elevação. Mas isso ficou foi muito bem programado também através da própria crucificação de Jesus, né? Porque fomos nós os grandes causadores da morte dele, afinal ele veio para nos redimir dos pecados, foi para a cruz sofrer por nós. Então sofrer é bonito. É digno sofrer. Não, não é não. Isso é conversa do sistema que continua agora na base do desespero tentando escravizar ou manter escrava toda a humanidade. O grande problema para eles é que eles acharam que toda a população
deste planeta fosse, digamos assim, eu não quero usar um termo pesado aqui, mas fosse incapaz de pensar por si. É o que eu digo para vocês, ou a gente veio com uma pecinha a mais ou com uma pecinha a menos, mas essa pecinha fez a diferença. Talvez pelo fato de que nós sempre estivemos conectados ao nosso eu superior, né? Como uma vez eu discuti num dos grupos, que agora eu nem me lembro qual foi, são tantos os grupos que a gente trabalha, e surgiu essa questão. O fato é que eles subestimaram os trabalhadores da luz. E isso lhes custou muito caro. E eu não estou falando de fraudemia não, gente. Fraudemia foi só a cereja do bolo. Eu estou falando há muito tempo, porque a linha de tempo da Terra, ela foi modificada lá atrás, em 2010. Mas para que ela fosse modificada em 2010, o que promoveu essa mudança aconteceu muito tempo antes. Então eles subestimaram os trabalhadores da luz de muitas décadas. Agora é só a cerejinha do bolo. Na fraudemia, quando eles falaram, fica em casa. E muita gente ficou, só que muita gente entendeu que o recado do fica em casa não era estar dentro de 4 paredes. Era aqui, ó, esse templo sagrado. E aí só fez disparar um grande despertar em massa. E a partir desse despertar, outros vieram, em maior ou menor intensidade, ou maior ou menor volume. Recentemente a gente também está acompanhando aí um despertar em massa. E esse despertar em massa, ele veio justamente para fazer as pessoas entenderem isso. Não existe barganha com Deus, mas a gente pode ter uma sociedade com Ele. E essa sociedade é bem sucedida como qualquer sociedade, né? Suponho eu, nunca tive sócios, mas suponho eu que quando duas pessoas estão realmente unidas com o mesmo objetivo, na mesma sintonia, mas cada um faz a sua parte, tem tudo para dar certo. Uma sociedade com Deus nos faz entender que eu faço a minha parte, mas aquilo que não me cabe, obviamente, cabe a Ele nesta parceria, Ele vai fazer. A gente não precisa pedir, implorar, se humilhar, barganhar, negociar com Deus, como se Deus fosse um escravo. Aliás, escravo não, né? Que escravo não se barganha. Como se ele fosse um empregado que estivesse à nossa disposição para fazer aquilo que a gente quer. Não só Ele, né? Como a gente vê aí tantas e tantas promessas que são feitas para tantos santos e entidades e por aí vai. E essa é uma crença que envolve muitas questões, obviamente, e que vai demandar um certo tempo para ser desconstruída por aqueles que ainda estão muito inseridos nessas crenças. O fato é que se nós entendermos que somos realmente fractais da fonte, filhos da fonte, somos deuses, todos somos, e a gente olha para o outro, entende que ele é tão Deus quanto eu, a gente passa a entender, compreender e também passa a assumir uma responsabilidade maior sobre o que de fato somos. Sair do vitimismo, parar de achar que tudo é culpa do outro, né? Assim como Deus tem que nos ajudar o tempo todo, ou qualquer outro ser espiritual, a gente para de achar que tudo é culpa do outro. A mania de perseguição também acaba, porque parece que tem gente que acha que o mundo gira em torno do umbigo dela. Ela é a top das galáxias no quesito, né, alvo. Nós não somos alvos. Isso não existe. Eu já vi muita coisa. Eu acredito que os despertos são aqueles que o sistema quer atingir, sim. Porque os que já estão dormindo, para eles está tudo beleza. Mas não que sejamos alvos. A gente precisa entender que nós, como eu tenho sido também muito repetitiva, nós somos os únicos responsáveis pela nossa frequência. E por mais que exista um aparato espiritual, nós fazemos parte de uma equipe, antes de tudo, nós fazemos parte de uma equipe espiritual. Mas antes que haja este aparato, nós precisamos entender que tudo parte da gente. Então, se eu me coloco na posição de alvo, é óbvio que eu vou atrair para mim todo tipo de tranqueira.
Se eu me coloco na posição de alguém, eu tenho posse de mim, do meu poder, eu sei até onde eu posso ir, e eu acendo, aliás, a minha luz e mantenho ela acesa, eu só vou reforçar esse campo de proteção que essa equipe me oferece. É um trabalho em conjunto, é uma via de mão dupla. Ninguém vai fazer a parte que me cabe. Como ele falou bem no finalzinho do áudio, né? Dos irmãos galácticos. A parte que cabia a eles, a remoção, né, desses seres trevosos no plano astral, nós, seres humanos, não teríamos a menor condição ou chance de lidar com isso. Né? A questão da grade magnética que impedia a entrada de luz, foram eles que precisaram, né, dar conta de destruir. Nós não teríamos dado conta. Nós colaboramos a partir do momento que a gente passa a se trabalhar e passa a vibrar positivamente, a se melhorar e melhorar o entorno. Mas não estava dentro da nossa alçada, vamos usar essa palavra. Mas o que está dentro da minha alçada? É ser melhor? É fazer o meu melhor? É ser eu mesma? Isso eu dou conta de fazer. Se eu dou conta de fazer o que é meu, sem sombra de dúvidas, cada ser que está dentro dessa equipe vai dar conta do seu também. Gente, eu costumo dizer assim, Deus tem mais o que fazer. A fonte criadora tem muito o que fazer. Ele cria através da sua criação, ou seja, ele delega. Então você acha mesmo que Deus vai estar preocupado se você parou de comer laranja durante um ano porque seu time foi campeão no campeonato regional? Poxa vida, e olha, eu vou aqui ser sincero com vocês, já fiz muita promessa, inclusive para time de futebol. Mas hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, que matrix feroz é essa, né? Que nos faz acreditar que Deus tem que estar disponível para atender os nossos caprichos. Então veja, para muita gente isso é muito complexo, para outros é uma coisa simples. À medida que você vai expandindo realmente a consciência, certas coisas te saltam com tanta facilidade aos olhos que você olha e fala, minha Nossa Senhora da Matrix, o que é isso? Então, essa sociedade com Deus, ela vai muito além, talvez até do que a gente tenha condições de entender com a nossa limitação, né? Numa 3D. Limitação, inclusive, que nos permite criar, mas dentro de certos parâmetros, a partir da nossa consciência. Então, quando os véus forem erguidos, ou melhor, quando nós alcançarmos essa quinta dimensão, já foi falado, né, pelo próprio Vital, nós vamos ter acesso a 79%, no mínimo 79% da nossa consciência. A gente não tem ideia do que seja isso. Se hoje, com uma consciência tão limitada, a gente tem capacidade de criar tantas coisas, imagine com 79%. Só que para isso a gente vai precisar primeiro voltar lá no comecinho do que eu falei, né? Entender que está dentro de nós, não está fora. A gente pode se encontrar com recursos externos que nos deem suporte, mas a base sou eu. Ele falou num dado momento da questão da justiça, né? Ele deu até um exemplo de uma pessoa que precisa de 4 mil reais e só que ela pede 20 mil, uma coisa assim. Deixa eu contar aqui um fato para vocês, que uma vez eu assisti num filme num vídeo da Betty Russo. Ela contou o caso de uma moça, né? Para quem não sabe, a Betty Russo, acho difícil, mas quem não sabe, a Betty Russo faz um trabalho aí um trabalho já de muitos anos e muito bem sucedido, né? Com o Ho'oponopono mágico, que é justamente o Ho'oponopono associado com o Japamala, né? Para tudo que você possa imaginar. E ela contou num vídeo, isso deve ter uns 3 anos que eu vi, 2 anos, uma coisa assim, de uma moça
ela era dona, acho que de um ou dois postos de combustível, não vou me lembrar, acho que de um posto, eu vou falar um posto na dúvida. E ela, obviamente, né, com a pandemia, houve aquela quebradeira generalizada, lamentavelmente, mas ninguém passa pelo que não tem que passar, e ela precisou vender o posto para poder quitar as dívidas dela, né? Ela tinha empréstimos em banco, uma série de coisas. Ela conseguiu vender, ela pagou todos os funcionários, as indenizações, tudo bonitinho, e restou para ela 50 mil reais. Ela se desfez de outros bens para quitar todas as dívidas. Ela ficou com um montante de 50 mil reais. Só que ela devia para o banco, minto, é isso mesmo. Só que ela devia para o banco 500 mil reais. É isso mesmo. O banco ligando, aquela coisarada toda, e ela descobriu o canal da Beth Russo, começou a fazer o Ho'oponopono. Um belo dia ela viu um vídeo da Beth, onde a Beth falou, né? Quando te ligarem cobrando, atenda. E aí ela deu essa dica, né? De atender e explicar que naquele momento não dá para pagar. Embora a gente saiba que tem umas empresas de cobrança aí que minha Nossa Senhora, mas vamos lá, vamos para o contexto do vídeo. Ela um dia atendeu, ela começou a fazer o Ho'oponopono e um dia ela atendeu uma dessas ligações e era, obviamente, gerente do banco. Aí cobrando não sei o que ela estava devendo não sei quantos mil reais, ela falou, olha, o que eu tenho aqui são 50 mil reais, ou seja, era 10% do valor da dívida. O cara falou, olha, o que eu posso fazer é tentar levar a proposta adiante. Beleza, levou, os filhos dela tiravam muito sarro da cara dela, falou, você acha que um banco vai aceitar uma proposta indecente dessas? Ela falou, eu fiz o que eu tinha para fazer. Acho que 2 dias depois liga o gerente do banco que o banco aceitou a proposta da mulher. Ela quitou a dívida dela. Aí o interessante dessa história não é nem essa parte, é que os filhos dela questionaram ela assim, se você tinha tanta certeza que a tua dívida ia ser paga, por que ao invés de 50 você não ofereceu 10 mil reais? Ah, foi quando ela falou, porque na hora que eu precisei do banco, o banco me emprestou, e aquilo era o que eu tinha para dar, eu dei o que eu tinha para dar. E foi aí que a Beth Russo chamou a atenção para isso. Então, qual é a associação que eu estou fazendo? O pedido justo. Veja, eu não vou entrar no mérito da questão dos bancos, que a gente sabe o que é, mas é para contextualizar isso. Na hora que ela precisou, o banco emprestou. Ela fez o que tinha para fazer, lamentavelmente ela quebrou. Quando ela foi negociar a dívida, num valor menor, o banco aceitou. Beleza, encerrou o assunto. Ou seja, se ela desse um valor a menor, ela estaria sendo desonesta. Entende? Tem um gráfico na radiestesia que se chama justiça divina. Você faz um protocolo que envolve outros gráficos, só que esse gráfico é muito claro, ele vai atuar na justiça divina. Então, se você entrou na justiça, mas com más intenções ou com desonestidade, esse gráfico não vai te ajudar a ganhar uma causa injusta. Mas se o seu pedido é justo, você pode ter certeza que ele vai movimentar as energias. Se sentir injustiçado é uma coisa, ser injustiçado é outra. Tem muita gente que... Olha, eu trabalhei muitos anos em área corporativa e eu vi assim coisas absurdas de funcionários que eram demitidos, recebiam tudo, a empresa pagava justamente e depois ele ainda botava no pau, porque um parente, um amigo, sei lá quem, falou, olha, você tem direito. E o que acontecia? A gente sabe o que é dívida trabalhista, né? A justiça geralmente, não digo em todos os casos, mas a grande maioria vai. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa onde tinha um representante comercial, né? Ele prestava serviços de vez em quando para a empresa. E um belo dia, o dono da empresa foi surpreendido com uma intimação para um processo, porque o cara estava alegando que ele tinha trabalhado 5 anos na empresa, sem registro. O cara foi canalha, né? Ele acabou perdendo a causa e tudo com as testemunhas que foram, ele acabou perdendo a causa. Então assim, gente, a gente precisa ter bom senso. Né? O que o Vital falou nesse texto? Quando você fizer um pedido, você fez a tua parte nesta sociedade. Faça o seu pedido, mas seja justo.
Qual é a tua necessidade? A gente não pode esquecer da lei do equilíbrio. Tudo aquilo que sobra num lugar, falta em outro. Porque a natureza ela é perfeita, o universo é perfeito. Não há desequilíbrio. O que desequilibra muitas vezes são as nossas ações. Então calma, vamos sentar, calma, vamos ver aqui. O que é de fato justo? Qual é a minha real necessidade? Talvez isso também explique o fato de que muitas e muitas vezes a gente projete coisas ou estabeleça situações que a gente quer materializar e não materializa. Por quê? Será que é justo? Isso está vindo agora, né? Enquanto eu estou aqui fazendo esse vídeo. Então a gente precisa ter esse entendimento de fazer a nossa parte, mas se for necessário pedir ao sócio, que a gente peça realmente com sensatez e com honestidade. Ele deu até o exemplo do concurso, né? A pessoa não estuda, não, mas Deus vai me ajudar a passar. Tenha santa paciência, né, meu povo? Né? Não estuda, não se dedica, reza, ora, acende vela, faz lá o que tem para fazer e espera passar num concurso. Acho que não precisa nem ter muito QI para analisar esse tipo de situação. Vamos lá, deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Ele citou quatro frases, né, de Jesus quando Jesus esteve aqui. Ajuda-te que eu te ajudarei. Resume exatamente isso, né? Cura-te a ti mesmo, ou seja, nós temos a capacidade de fazer a parte que nos cabe dentro dessa sociedade. A gente se subestima muito, na verdade. A cada um segundo as suas obras, cada um vai receber exatamente na medida daquilo que dá. E não faça aos outros o que não gostarias que vos fizessem, pois é a você. Quando você ajuda alguém, é você está se ajudando. Quando você prejudica alguém, você está se prejudicando. A energia que você doa, volta. É o famoso, não adianta querer plantar morangos esperando colher abacates. Não existe isso. Mais uma coisa que a gente precisa ter consciência. O tipo de semente que a gente lança. Porque a semeadura é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. E ninguém vai colher a sua colheita. E você não vai colher da semeadura de ninguém. Não adianta barganhar, negociar. O que você lançou, você vai ser chamado, sim, à responsabilidade. Outra coisa importante. Isso aí eu já ouvi muito. Por exemplo, às vezes as pessoas ajudam, né, determinada outra. E ficam esperando muitas vezes um retorno, ou quando acontece algo na vida, ela conta exatamente com a ajuda de quem ela ajudou, e muitas vezes isso não acontece. Aí vem a decepção, vem aquela coisa arada. Só que quando você realmente tem intenção de ajudar, você recebe de volta. Não necessariamente da mesma pessoa que você ajudou. E quando a gente fecha esse campo, não, eu ajudei fulano. Primeiro, quando você faz, né, se você faz esperando ser ajudado, você não está fazendo de coração. E intenção é tudo nessa vida, certo? Mas vamos lá, quando você faz com intenção, você pode ter certeza que você vai ser ajudado. Agora, não feche o campo. Não ache que porque você ajudou Maria, é Maria que vai. Às vezes Maria pode não te ajudar, não por maldade, mas talvez porque ela não tenha condições. Mas vai ter José para te ajudar. Vocês veem como eles foram, vou usar um termo aqui que não existe, quadradando a nossa mente, né? Fechando, como se a gente realmente ficasse, vamos colocar no cabresto, né? Você fica assim, não enxerga mais nada. E muitas vezes a gente deixa de dar conta de oportunidades, de abertura até de círculos maiores com outras pessoas, com outras oportunidades, porque a gente fica aqui, ó, só esperando isso. Gente, na hora que a gente realmente aprender a expandir, né, a mente, embora muitos de nós já expandimos muito, mas ainda temos muito que expandir, a gente vai ganhar muito.
inclusive soltando esses pesos, porque muita gente entra na mágoa, né? Ai, fiz tanto por fulano, fulano não fez nada por mim, fiz tanto por fulano, fulano me virou as costas. Aí entra na mágoa, no ranço, e quando as coisas começam a andar para trás de novo. E quem carregar esse tipo de sentimento vai ficar preso no trenzinho da 3D, que é um tipo de sentimento que não condiz, né, com essas frequências mais elevadas. É aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem, aquilo para mim é de Jesus. Realmente. Aquilo para mim é crístico, vamos dizer assim. Porque realmente não dá para ficar esperando. Se é para ficar esperando, então não faça. É melhor não fazer. Deus nos dá todas as possibilidades. Ele nos dá consciência e capacidade de criar, a ponto de nós termos capacidade de criar num mundo onde a luz até então, né, era mínima. Estávamos num dos pontos mais afastados, né, da fonte nessa galáxia. E é por isso que eu chamo a atenção sempre para isso, para que a gente entenda a nossa capacidade de criar, o quanto nós somos competentes para criar. Mas eu chamo a atenção de novo. O que é que nós estamos criando? A sua vida está daquele jeito, meia boca? Presta atenção. O que você foi? Que tipo de semente você lançou lá atrás? Você hoje só colhe aquilo que você semeou, ok? E não é para olhar para isso com culpa, ai não, ou com vitimismo, porque ai coitado de mim. Não, peraí. Se eu quero uma vida melhor, a semente eu tenho que lançar agora. A conta, meu povo, é simples demais. Tão simples, como eu costumo dizer, que às vezes fica difícil de assimilar. Mas é o que eu falei agora. Se você quer morangos, lance sementes de morangos. É deles que você vai colher. Então, assim, a gente precisa entender que cada um de nós desempenha hoje, sim, um papel importante. Não importa o que a gente faz, não importa qual é a sua profissão, qual é a sua escolaridade, qual é a sua religião, qual é a sua nação, não importa nada disso. O que importa é o que você é e o que você faz com boa intenção. Seja você mesmo e faça o seu melhor. É isso que importa no final das contas. Para que a gente saiba exatamente qual é o nosso papel no mundo, eu diria, né, em toda essa guerra espiritual que a gente vive. Eu já li alguns textos que dizem assim, que muitos de nós, pelo simples fato de estarmos aqui, já estamos cumprindo com as nossas missões. Porque aquilo, ancorar luz, é uma tarefa que exige. Pense na proporção. Quantas pessoas têm entendimento real daquilo que elas são enquanto seres divinos? Eu tenho certeza que é minoria. Consciência disso, eu tenho certeza que é minoria. E isso acaba sobrecarregando. Quando a gente precisa trabalhar no sentido de ancorar a luz que chega, de acender a nossa luz e ancorar a luz que chega, para dar a sustentação que esse planeta precisa. E que já vem sendo sustentado, como eu disse, há muitas décadas, por muitos trabalhadores que conseguiram aí, entre eles nós. Né? Se a linha de tempo mudou em 2010, muito provavelmente, mesmo sem saber, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Se não conscientemente, eu tenho certeza que em desdobramento. O nosso dedinho, né? A nossa assinatura está neste livro, dessa história que mudou a linha de tempo do planeta Terra. E mesmo dando conta dessas questões, mesmo superando tantas dificuldades, mesmo muitas vezes batendo de frente com o sistema, né, logicamente de uma forma sutil, ainda assim muitas vezes nós precisamos nos dobrar até para caber, né? Senão a gente não convivia com ninguém. E não é esse o objetivo, senão a gente não teria nascido aqui, né, num planeta com tantos bilhões de pessoas. Nós estamos aqui também para trocar, para ensinar, para aprender, para receber, para doar,
é para experienciar a dualidade. Mas essa consciência de que nós somos deuses precisa sim ser cada dia mais e mais trabalhada, até para entender que aquilo que muitas vezes a gente espera que Deus faça, nós temos condições de fazer. Talvez o que cabe a Ele seja até uma parcela menor do que aquilo que a gente acredita que seja. Como eu disse, Deus tem muito o que fazer. Essa turminha que habita esferas mais elevadas, gente, não fica tocando harpa em nuvenzinha não, com a auréola pendurada, batendo asinha não. Eles trabalham e trabalham muito. Se a gente trabalha aqui, imagina o plano espiritual que não faz. Por isso como eu disse, esqueci a palavra, por isso que se delega. Por isso que a gente precisa assumir a consciência e a responsabilidade daquilo que nós somos capazes de fazer, de criar, independentemente do suporte que a gente tem. E agradecer esse suporte, é claro. Tá bom? Como disse o Vital no finalzinho, arregacemos as mangas, peguemos as ferramentas e mãos à obra. Certo, crianças? Ficam aí então os comentários deste áudio do Vital, do último dia 17/8/2024. Tudo é por você e para você. E realmente, tudo que nós recebemos ao longo das nossas vidas, neste planeta abençoado, sempre foi para a nossa evolução. Eu sou aquela, talvez até na contramão de muitos, mas eu acredito piamente que tudo o que existe para a luz. Mesmo aquilo que o mal opera, porque eles também operam para a luz. Certo? Amanhã eu volto aí com mais um conteúdo, tá bom, crianças? Um grande beijo, boa semana a todos, fiquem com Deus e até amanhã.